Oi, pessoal. Vamos começar a ler o Heródoto. Vamos usar, além desse livro sobre o qual eu já falei, além dessa edição, né, sobre a qual eu já falei, em que o texto está traduzido pela Maria Aparecida de Oliveira Silva, tá? Esse aqui é o primeiro livro das histórias, que recebeu o nome de Clio, né? A gente também vai ler, a partir dessa edição, que tem uma tradução antiga, né? Do Mário da Gama Curi, tá? Essa aqui é da Edipro, tá? E essa do Mário da Gama Curi é Madamu. E a gente também vai ler nessa edição, tá? Da Oxford World Classics, traduzido por Robin Waterfield, tá? A gente vai ler, começar a ler o canto um não, o livro um. Vou pegar aqui, essa edição, ela tem uns mapas muito bons. Eu vou começar mostrando um mapa dos lugares onde se passam as ações que nós vamos ler hoje, né? Você está vendo aqui o cenário, grosso modo, mar Mediterrâneo, aqui em cima o mar Egeu ao centro, Macedônia, Trácia, aqui embaixo Esparta, esse é o pedaço chamado Peloponeso, ali Atenas, né? Embaixo a Ilha de Creta. Vindo para o Oriente, você tem Jônia, Eólida, tá? Aí, vindo mais para o Oriente, você tem o Chipre, que é aquilo ali, Cipros, né? Aqui você tem a Síria, a Fenícia, região chamada Fenícia. Tem aquelas cidades, Sidon e Tiro. O que a gente vai ler inicialmente vai ter a ver com os fenícios, né? Também vindo aqui ao sul, você está vendo aqui o Golfo Arábico, né? Esse aqui é o atual Mar Vermelho, que tem uma ligação com o Mar Mediterrâneo através de um golfo, né? O que a gente vai ler inicialmente diz que os fenícios transportavam produtos do Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo, faziam longas viagens, né? Vindo em direção à Grécia, chegando até aqui, no Peloponeso. Essa região do Peloponeso, nós temos uma imagem dele aqui, ó, ampliada nessa página. E os fenícios vão vir ali para Argolis. Aliás, minto, para Argos. Tá vendo aqui Argos? Era considerada a maior cidade grega na época, né? Tá bom? Só mais uma imagem aqui, ó. Aqui em cima tá a Grécia. Aqui nós temos a Síria, né?
Fenícia é nessa região aqui também. E os fenícios faziam esse caminho aqui, ó, no Mar Vermelho, passam pelo canal de Suez e vão em direção, vão para vários lugares, inclusive em direção à Grécia, vender seus produtos, tá? Então vamos lá. É bom mostrar o mapa, né? Prólogo. Aqui na tradução da Maria Aparecida, tá? Esta é a exposição da investigação de Heródoto de Túrio. Vamos ver essa nota aqui. Túrio, cidade da Península Itálica. Há edições que trazem grafado Halicarnasso em vez de Túrio. Porque lembra que o Heródoto nasceu em Halicarnasso, que fica ali no Oriente. Mas no período que ele estava morando em Atenas, a cidade de Túrio, na Península Itálica, foi fundada. E ele foi para essa ocupação, essa colonização em Túrio, né? Então ele era conhecido também como Heródoto de Túrio. Em seu Tratado do Exílio, Plutarco já identifica essa duplicidade nas informações e oferece a seguinte explicação. Esta é a exposição da investigação de Heródoto de Halicarnasso. Muitos transcrevem Heródoto de Túrio, pois emigrou para Túrio, e daquela colônia foi um fundador. Consultar do Exílio, do Plutarco. Interessante notar que Aristóteles cita a mesma passagem que lemos nesta tradução. Heródoto Tourion, né? Red Stories Apodeixis. Esta é a exposição da investigação de Heródoto de Túrio. Que também identifica Heródoto como originário de Túrio. Convém ressaltar que há apenas uma diferença na colocação do pronome indicativo, que em vez de estar grafado no fim da frase, como em Heródoto, o filósofo Aristóteles o coloca na penúltima posição, o que não altera em nada o seu significado. Consultar da arte retórica. Então, esta é a exposição da investigação de Heródoto de Túrio para que os acontecimentos passados não sejam extintos entre os homens com o tempo, e para que os feitos grandiosos e maravilhosos, uns realizados por helenos e outros por bárbaros, não fiquem sem glória, e expor os motivos pelos quais guerrearam uns contra os outros. Ele quer expor os acontecimentos grandiosos de helenos e bárbaros, para que esses feitos não fiquem sem glória. E também buscando os motivos da guerra entre os dois, as guerras persas, né? Aqui. Para os helenos, os bárbaros eram qualquer povo que não falava a sua língua. Por conseguinte, os que não eram helenos, como eles não entendiam a língua dos povos bárbaros, diziam que esses indivíduos falavam bar. Vamos entrar aqui nesse 1. Entre os persas, os versados em história dizem que os fenícios, os persas versados,
foram os responsáveis pela discórdia. Vindos do mar Eritreu, vamos ver as notas, né? Fenícios, povo oriundo da Fenícia. Os fenícios tornaram-se famosos por suas colônias e seu grande desenvolvimento comercial. Além disso, dentre suas várias invenções, destacamos o sistema de escrita que deu origem ao alfabeto grego heleno e as birremes, naus com 2 fileiras de remos, precursoras das triremes helenas. Quando a Grécia entrou na Idade das Trevas, ela perdeu o alfabeto. Foi no século VII que ela, pelas comunicações com a Fenícia e outros povos, mas através da Fenícia, a Grécia vai ter um novo alfabeto. E os fenícios também, tinham umas birremes. Os helenos usavam na guerra as triremes, né? Tem uma outra citação a respeito do mar Eritreu. Mar que banhava a região da Eritreia, famosa por seus recursos minerais. O mar Eritreu hoje recebe o nome de Mar Vermelho. Então, vamos ler aqui. Entre os persas, os versados em história dizem que os fenícios foram os responsáveis pela discórdia. Vindos do mar chamado Eritreu, que era um nome antigo para o Mar Vermelho, tá? Vê aqui nesse mapa, ó. Ali embaixo, Eritreia, né? Vindos do mar chamado Eritreu, os fenícios chegaram a este mar e fundaram colônias nesta região que ainda hoje habitam. E logo dedicaram-se às navegações de longa distância, levando suas mercadorias egípcias e assírias. E chegaram a outras regiões, atingindo Argos, cidade situada na península do Peloponeso. Argos rivalizou em comércio com a Fenícia e durante muito tempo foi a primeira cidade do Peloponeso, até a ascensão de Esparta no século VI a.C. E nessa época, Argos se destacava em tudo na região que hoje chamamos Hélade. Os helenos antigos se reconheciam como helenos, e sua região era chamada de Hélade, pois eram descendentes de Heleno, filho de Deucalião e Pirra. Heleno e Grécia são nomes dados pelos conquistadores romanos. Tem o grego antigo se chamava Heleno. E o nome de grego foi dado a eles pelos romanos, mas é um nome que nós usamos até hoje para nos referir a eles, aos helenos. Quando os fenícios chegaram a Argos, expuseram sua carga para venda. No 5º ou 6º dia desde que chegaram, quando eles tinham vendido quase todas as suas mercadorias, vieram à beira do mar muitas mulheres, entre elas a filha do rei. A filha do rei de Argos. Segundo eles mesmos, e os helenos dizem, seu nome era Io, filha de Ínaco. Vamos ler aqui as referências. Io, filha de Ínaco, rei de Argos, raptada pelos fenícios. Trata-se de uma personagem mítica que despertou o amor de Zeus. Para escapar ao ciúme descontrolado de Hera, o pai dos homens e dos deuses transformou-a em uma novilha e entregou-a ao pastor Argos.
Mas a perseguição continuou, e em seu movimento de fuga, Io alcançou o Egito e lá foi cultuada por eles com o nome de Ísis. Está em Apolodoro. E o Ínaco, olha, rei mítico de Argos. Acreditava-se que era um deus rio da Argólide casado com Mélia, filha de Oceano. Consultar também a biblioteca de Apolodoro. Então a gente está falando de um rei mítico com uma filha, também uma personagem mítica, que segundo esse mito ou essa história, diz, né, que o nome dela era Io, filha de Ínaco. As mulheres que vieram junto com a Io se posicionaram ao lado da popa da nau para comprar as mercadorias deles, dos feácios, as que tivessem mais vontade. Feácios não, fenícios. E os fenícios encorajaram-se uns aos outros a capturá-las. Então a maioria das mulheres escapou, mas Io, com outras, foi raptada. E eles a jogaram na nau e partiram navegando. Então, essa história diz que os fenícios foram lá em Argos vender e acabaram raptando a filha do rei. Vamos ver aqui, nessa tradução do Mário da Gama Cury. Os resultados das investigações de Heródotos de Halicarnassos, aqui ele chama de Heródotos. E aqui não tem notas, né? Então, aliás, tem, mas são bem menos do que na outra edição. Halicarnassos são apresentados aqui, para que a memória dos acontecimentos não se apague entre os homens com o passar do tempo, e para que os feitos maravilhosos e admiráveis dos helenos e dos bárbaros não deixem de ser lembrados, inclusive as razões pelas quais eles se guerrearam. Então aqui ele diz, helenos e bárbaros. Bárbaros, para os gregos, eram todos os povos cuja língua eles não entendiam. O bárbaro equivale a os persas e rei equivale a rei dos persas. Os doutos dizem que os fenícios foram a causa da desavença. Aqui está falando dos doutos, né? Que dizem que os fenícios, mas aqui é um pouco diferente, ó. Entre os persas, os versados em história. Então, desse universo dos persas, aqueles que entendem de história, né? E não apenas os doutos. Enfim, os doutos dizem que os fenícios foram a causa da desavença. Os fenícios, segundo afirmam os persas, chegaram ao nosso mar vindos do chamado Mar Erítraios. O nosso mar é o Mediterrâneo. O ponto de vista do Heródoto é o do grego, né? E o Mar Erítraios é o Mar Vermelho atual, mais o Golfo Pérsico, ou Arábico, e o Oceano Índico. Os doutos dizem que os fenícios foram a causa da desavença. Os fenícios, segundo afirmam os persas, chegaram ao nosso mar vindos do chamado Mar Erítraios, e estabelecendo-se no território que até agora ocupam, começaram que a Eritreia, né, os fenícios ocuparam a Eritreia, ali às margens do Eritreu, ou Mar Erítraios, e de lá fizeram viagens.
Entre outros lugares até onde levaram mercadorias egípcias e assírias, eles chegaram a Argos. Naquela época, Argos se destacava em tudo na região atualmente chamada Hélade. Então os fenícios vieram até Argos e lá descarregaram suas mercadorias. No quinto ou sexto dia após a sua chegada, quando sua carga já estava quase toda vendida, veio à orla marítima, entre muitas outras mulheres, a própria filha do rei. De acordo com os relatos, aqui ele não está falando o nome do rei. Não falou o nome do rei. Falou sim, desculpa. A própria filha do rei. De acordo com os relatos tanto dos persas quanto dos helenos, seu nome era Iô, a filha de Inacus, o rei Inacus. As mulheres ficaram nas proximidades da popa da nau. E enquanto elas barganhavam os produtos que lhes interessavam, os fenícios se animaram uns aos outros para a tentativa e correram em sua direção, com o objetivo de agarrá-las. A maior parte das mulheres escapou, mas Iô e algumas outras foram alcançadas. Os fenícios as arrastaram para a nau e partiram no rumo do Egito. Então vamos, por fim, ler daqui. Tradução do Robin Waterfield. Vamos achar de novo a página aqui. Here are presented the results of the inquiry carried out by Herodotus of Halicarnassus. Aqui não tem nenhuma nota. The purpose is to prevent the traces of human events from being erased by time, and to preserve the fame of the important and remarkable achievements produced by both Greeks and non-Greeks. Eu não falo bárbaros, barbarians, não. Eu falo non-Greeks. Among the matters covered is, in particular, the cause of the hostilities between Greeks and non-Greeks. According to learned Persians, estudados, né? It was the Phoenicians who caused the conflict. Originally, these people came to our sea from the Red Sea, as it is known. No sooner had they settled in the land they still inhabit, assim que eles se assentaram na terra que agora eles habitam, a Eritreia. Deixa eu ver se é Eritreia. Eritreia, região da Eritreia. That they turned to overseas travel, que eles começaram a viagens por mares. They used to take Egyptian and Assyrian goods to various places, including Argos, which was at that time the most important state in all respects in the country, which is now called Greece. Está falando que os
fenícios começaram a fazer viagens pelos mares, levando objetos egípcios e assírios para vários lugares, né? Incluindo Argos. E era na época o estado ou a cidade, né, mais importante da Grécia. O mais importante do lugar que hoje é chamado Grécia. Eles não falam que eram os helenos. Then the Phoenicians came to Argos and began to dispose of their cargo. 5 or 6 days after they had arrived, when they had sold almost everything, a number of women came down to the shore, including the king's daughter, whose name, as the Greeks agreed to, was Io, the daughter of Inachus. These women were standing around the stern of the ship, a popa, buying any items which particularly caught their fancy, chamou a atenção delas. When the Phoenicians gave the word, deram a palavra, e suddenly charged at them. Most of the women got away, but Io and some others were captured. The Phoenicians took them on their ship and sailed away for Egypt. Então, a gente continua no próximo vídeo.